Universo Diverso, com Luciana Neri. Se você busca o equilíbrio através de terapias naturais ou acredita em alguns tratamentos alternativos, você com certeza já ouviu falar da medicina ayurvédica ou Ayurveda. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com Maria Lígia Vieira. Ela é médica e também terapeuta ayurvédica. Lígia, vamos começar definindo, o que é Ayurveda? Ayurveda é a medicina tradicional indiana. Ela é uma palavra sânscrito que significa ciência ou conhecimento da vida. A vida, visto de uma forma mais ampla, como um corpo físico, o órgão dos sentidos, a mente ou capacidade cognitiva e a alma. É uma área da medicina, Lígia. A Ayurveda não é somente um sistema médico que trata o corpo físico apenas. Inclui também a psicologia e a espiritualidade. Por isso é holística, com essa visão do ser humano integral, completamente inserido nesse universo maior. E não é exatamente uma novidade ou um modismo, É provavelmente o sistema terapêutico mais antigo do mundo. E suas raízes remontam à época dos Vedas, há mais de 5.000 anos, sendo reconhecida como a mãe de todos os métodos de cura. Provavelmente, a Ayurveda é o mais antigo e completo sistema de medicina naturopática. Quando a gente fala da época dos Vedas, lembra que os Vedas são os livros sagrados da Índia. Então, a Ayurveda vem dentro desse escrito sagrado. Que tipo de cuidados a Ayurveda propõe, Lígia? É o cuidado com o corpo como essa sede da alma. É o cuidado com o corpo, com as suas relações, com as outras pessoas, com o seu ambiente, com o mundo e com a sua própria fonte de vida. Então é uma visão holística e é uma visão integral. Lembra que a OMS fala de saúde como um completo bem-estar físico, mental, emocional e social. Mas a Ayurveda vai mais além, colocando também o espiritual. A gente pode concluir que a Ayurveda é uma terapia holística e espiritualista também, Agora, qual é o objetivo da Ayurveda? Se entendemos que a Ayurveda é um sistema terapêutico baseado numa filosofia que é espiritualista, então não podemos pensar num objetivo simplista para ela. O Ayurveda existe para oferecer o estado de saúde e libertação de todas as doenças, mas também nos ensina como usar a saúde como base para conquistar o verdadeiro objetivo da vida, libertação ou moksha. E como definir isso, libertação e moksha? Libertação ou moksha é um dos objetivos essenciais ou instintivos da vida, segundo essa filosofia Sankhya, na base da Ayurveda. E quais são os outros objetivos da Ayurveda? Os outros são a busca da felicidade, a busca da prosperidade, a busca da expressão dos nossos talentos e a busca da libertação espiritual. Então, essa mesma filosofia que dá esse objetivo tão amplo, tão profundo para a Ayurveda, ela fala da cosmogênese, de como o universo foi criado, ou seja, como a consciência pura, o mais sutil, foi materializado, se materializou nesse universo visível que conhecemos. Bom, e a Ayurveda fala dessa criação do universo e de todas as coisas através dos 5 elementos, não é? O conceito dos 5 grandes elementos, que são éter, o mais sutil, o ar, o fogo, a água e a terra. E esses 5 elementos, 5 grandes forças em potencial, ele constitui tudo que é visível no universo, em combinações variáveis. Então, eles carregam as suas características, os atributos diferentemente. Constituem seres vivos diferentes, as plantas, o alimento, o clima, o relevo, a vegetação, os ambientes. Então, tudo no nosso mundo visível é constituído pelos 5 elementos. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz: tal como as diferentes cores e linhas de um artista, estes são os diferentes meios necessários à inteligência cósmica criativa para que esta se expresse.
Todo o universo é criado a partir dos 5 elementos, né? Éter, ar, fogo, água e terra. E o que diferencia aí é a proporção como cada elemento desse interage com a pessoa ou com o universo. Na verdade, a proporção deles com base nas suas características, nos seus atributos. O elemento ar tem leveza, tem frieza. O elemento fogo tem calor, tem luz. O elemento água tem umidade. O elemento terra tem peso. Então, se essas características e a proporção delas muda de ser para ser nas pessoas, nas coisas, é nisso que baseia o diagnóstico do biotipo ou da constituição ayurvédica. Como assim? Como é que é feito exatamente o tratamento na medicina Ayurveda? As pessoas que têm muito energia do fogo, muito elemento fogo, são pessoas com uma constituição. As pessoas que têm muito elemento ar, outra constituição. As pessoas que têm muita energia, elemento terra, outra constituição. E é também baseado nisso os tratamentos, mas baseado numa lei universal que diz que características semelhantes aumentam e características opostas diminuem ou curam. Lígia, você pode dar um exemplo para a gente entender melhor? Se eu sou uma pessoa que tenho muita energia de fogo, eu sou muito vermelha, sou muito irritada e como muita pimenta ou tomo muito sol quente, eu vou aumentar essas características em mim. Mas se eu sou muito irritada, sou muito vermelha, tenho tendência à irritação, a explosões e uso mais coisas mais calmantes, mais suaves, climas mais amenos, então eu vou ficar mais confortável. Então essa é a base, tanto do diagnóstico da constituição como a base do tratamento ayurvédico. Que conhecimento importante, hein? Você já parou para pensar qual é o seu elemento predominante? Mas existem também outros conceitos que são fundamentais para a Ayurveda, não é? Outro conceito básico do Ayurveda é que tudo que chega até nós através dos 5 sentidos é alimento. Tanto não é só a comida. Então, alimento sólido e líquido, ar que respiro, pensamento, emoção, todas as impressões pelos 5 sentidos. O clima, a estação, os relacionamentos, o ambiente em que eu vivo, o estresse, ambiente em relação com o trabalho, tudo isso me alimenta. E se me alimenta, precisa ser bem digerido. Como assim digerir bem tudo que chega até a gente? Eu preciso processar tudo aquilo que chega até mim, como numa digestão básica, separar aquilo que chega até mim, naquilo que é bom e vai me constituir, e naquilo que não serve e que eu vou eliminar, vou excretar. Então eu preciso de um ótimo poder digestivo. E o mesmo poder digestivo que eu uso para todos os alimentos, para a comida, para o básico, para o material, é também essa energia digestiva que eu transformo as emoções, que eu transformo as experiências que eu vivencio, que eu transformo as minhas relações. Então eu preciso estar com um ótimo poder digestivo, energia digestiva, para que eu não adoeça. Por que eu preciso digerir bem até as emoções? Por quê? Porque a emoção traz em si as características dos elementos que a constituem, tipo raiva. Raiva é uma emoção de fogo. Então, a raiva, aquilo que me faz ter raiva, aumenta o meu fogo. Então, eu preciso, com base naquela lei que semelhante aumenta e oposto diminui, eu preciso usar algo para diminuir esse elemento fogo. Então, se eu estou num clima de muito sol, isso aumenta a energia de fogo em mim. Então, eu preciso ter cuidados com esse aumento, principalmente se eu já tenho na minha constituição muito fogo. Então, esses fatores atuam através dessa lei, o semelhante aumenta e o oposto diminui, e principalmente no metabolismo. Então, na nossa função, no nosso funcionamento geral. Atenção aí a essa lei, o semelhante aumenta, uma vez que o que buscamos é arrefecer aquilo que pode incrementar os nossos pontos fracos, não é isso?
Lígia, para a gente encerrar o nosso bate-papo, quais são exatamente os fatores que mais nos adoecem ou nos perturbam e como a Ayurveda atua na cura desses fatores? Os fatores que mais nos desequilibram ou adoecem, quando mal processados ou mal digeridos, são, em primeiro lugar, as emoções. Depois, o estilo de vida a longo prazo, os meus hábitos, a minha disciplina ou indisciplina. Depois, a alimentação diária, aquilo que eu como diariamente. Depois, os ambientes que eu vivo, em casa, no trabalho, as relações, o clima, o lugar onde moro. Então, a Ayurveda atua a partir do diagnóstico, do biotipo, de como a pessoa funciona, observando como ela vive, olhando não qual a doença que está acontecendo com ela, mas o que está desequilibrando, o que está levando a adoecer. Porque a Ayurveda não trata de doença, trata de pessoas. Mas a pessoa em si precisa ter também uma atitude, né? Uma vontade para proporcionar a própria cura. É importante que as pessoas estejam dispostas a olhar para si. E dentro da visão do Ayurveda, é importantíssimo que a pessoa assuma a responsabilidade por sua saúde, por sua vida. Então, autoobservação, autorresponsabilidade e autocuidado são importantíssimos para que você tenha saúde em todos os níveis. E isso é bastante complexo, não é, Lígia? A consciência da necessidade do autocuidado não é uma coisa fácil. E nem todo mundo tem a disposição de fazer mudanças na sua vida. Tem pessoas que sabem que o hábito de tomar suco gelado na hora da refeição atrapalha a sua digestão, mas que não quer mudar isso, quer tomar um remédio para poder continuar tomando suco gelado. Tem outras que sabem que o hábito de ir com o celular para a cama atrapalha seu sono, mas não quer mudar isso, quer tomar um remédio para dormir, para melhorar o seu sono. Então, quem tem verdadeiramente um compromisso consigo e quer fazer mudanças, quer se instrumentalizar para fazer mudanças, essas pessoas sim podem buscar a Ayurveda como esse grande instrumento, que é um instrumento ótimo, maravilhoso e no fundo é um instrumento muito simples, porque é natural e respeita a natureza de cada um. Obrigada, Lígia.